Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Del Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta terça-feira, dia 21 de julho, é do Evangelho de São Mateus, no capítulo 12, versos de 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Essa palavra de hoje foi lida outro dia mesmo, né? Então, e mostra para nós os parentes de Jesus que estavam do lado de fora. E Jesus indicou que seus verdadeiros parentes eram aqueles que faziam a vontade do Pai. E até refletimos que Maria é celebrada nos evangelhos como a serva obediente. "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." Então, temos que ser como Jesus e como Maria, filhos obedientes, realizadores da vontade do Senhor. Mas a palavra de Deus é sempre nova e por ela Ele nos diz sempre coisas surpreendentes. Relendo essa palavra, nos damos conta da repetição do verbo falar. Eu vou reler com você os versículos em que aparece esse verbo e você, por favor, conte quantas vezes essa palavra se repete. Jesus estava falando às multidões. Sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém lhe disse: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão querendo falar contigo." Aí Jesus fez uma pergunta a quem tinha lhe falado isso. Então, contou quantas vezes aparece o verbo falar? 4 vezes. 4 é um número completo, como os 4 pontos cardeais. Então, falar deve ser um elemento importante para se prestar mais atenção nessa palavra. Jesus está falando ao povo. Uma coisa importante, ele estava ensinando, revelando as coisas do reino de Deus, como sempre ele fazia. Haveria coisa mais importante do que isso? Ouvir Jesus falando? Prestar atenção na palavra dele? Você se lembra de Marta e Maria, né? Maria estava escutando Jesus sentadinha aos seus pés. Marta já toda ocupada, para frente e para trás, fazendo as tarefas de casa. E olha o que Jesus disse para ela: "Marta, Marta, uma só coisa é necessária: ouvir a palavra." Então, ouvir a palavra é fundamental. Jesus está falando ao povo das coisas do reino. E chegam os seus parentes querendo o quê? Querendo falar com ele. Mandaram um recado para uma pessoa: "Teus parentes estão lá fora, querendo falar contigo." Mas por que eles não entraram para ouvir Jesus que estava ensinando? Podemos pensar: mas a casa estava muito cheia. Mas o texto não está dizendo isto. Diz que eles ficaram do lado de fora.
e que queriam falar com Jesus. Então, será que o assunto deles é mais importante do que a palavra de Jesus? Será que o que eles tinham de falar com Jesus era algo em particular? Então, quem dá a pauta são eles? E aí a gente pensa o seguinte: muitas vezes nós não estamos interessados no que Jesus está falando. Nós não estamos interessados no que ele está dizendo. Nós não estamos interessados nos ensinamentos de Jesus. Estamos mais interessados no nosso assunto. Queremos muito mais falar do que ouvir. Queremos que ele nos escute. Nós sempre temos os nossos interesses, e os nossos interesses devem prevalecer. Não é assim que a gente pensa? Muitas vezes nós não estamos a fim de escutar a palavra do Senhor. Nós não entramos na casa por isso, porque não queremos ouvir o que ele está dizendo, mas ficamos de fora querendo que ele venha ao encontro dos nossos interesses, querendo que ele nos dê ouvido, querendo que ele faça o que nós queremos. Esse é o problema. Muita gente não quer ouvir Jesus, mas quer só falar, quer só pedir. Não quer ouvir o que Jesus tem a dizer, os seus ensinamentos, os seus puxões de orelhas, os seus pedidos para a gente mudar de vida, para a gente se converter. Ninguém quer saber disso. Quer saber de falar, quer saber de pedir. Então, se você está entendendo o que eu estou dizendo, e eu sei que está, vai entender direitinho o que está no Salmo 94. Oxalá vocês ouvissem hoje a sua voz. Não endureçam o coração, como no tempo do deserto. Então, a tentação é a gente não ouvir a voz de Deus. É fechar o coração para a palavra de Jesus. Não temos interesse nela. Estamos interessados na nossa palavra, no que nós queremos dizer. E podemos ficar de fora, apenas querendo apresentar os nossos pedidos, representar os nossos interesses. Nada de escutar o que Deus tem para nos dizer. E assim nos comprometer com a sua vontade, não com a nossa. Mas é impressionante a palavra do Senhor, né? Nessa cena em que os parentes de Jesus estão do lado de fora e querem falar com ele, chama a nossa atenção esse verbo falar. Jesus está falando ao povo dentro da casa. Os parentes estão do lado de fora, querendo falar com ele. Não querem ouvir Jesus. Querem que Jesus os ouça. É o retrato da situação de muitos de nós. Alguns não estão interessados na palavra de Jesus. Estão interessados mais nos seus problemas, nas suas necessidades, no que lhes parece muito importante. Mas, sem ouvir a palavra de Deus, não conhecemos a vontade de Deus. E se não realizamos a vontade de Deus, não temos parte com Jesus.